Bom dia, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? A palavra de Deus diz: fiquei feliz, fiquei alegre quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor, amém? Essa casa aqui, ela é consagrada ao Senhor, então é a casa de Deus também. Senhor amado, nós te louvamos, te engrandecemos e queremos dizer ao Pai que nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, ó Pai, nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Agora, Pai amado, abre nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Aquieta a nossa alma, retira toda e qualquer preocupação, medo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Pode ser sentados mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19. Mateus 11, 16 a 19. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí estão comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Amém? Senhor amado, Senhor Zé, vela para a Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, sem cumprir com um propósito para que o Senhor a destina. Que o Senhor possa destinar, Senhor amado, esse propósito e falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola aqui é a parábola dos meninos na praça. E o que nós podemos deduzir dessa parábola? A insatisfação do coração humano. Nós estamos sempre insatisfeitos. Parece que nunca estamos satisfeitos. Se a gente, por exemplo, estava com saldo negativo, no momento que ficou com saldo positivo, naquele primeiro momento fica satisfeito, mas logo depois volta novamente a insatisfação. Se está com problema no teu relacionamento, aí tu consegue se relacionar melhor, tu volta a ter uma felicidade, um pouco de alegria, mas logo de novo você volta a ficar insatisfeito. Ou seja, o ser humano, ele é um eterno insatisfeito. A palavra de Deus diz que 3 coisas nunca estão satisfeitas: o inferno, que sempre cabe mais um; a morte, que está sempre com sede e fome de mais pessoas; e o coração humano. Ou seja, nós somos seres que temos uma tendência a sermos insatisfeitos. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, a gratidão é um elemento que nos aproxima de Deus. A gratidão faz com que a gente mate, ou pelo menos minimize essa insatisfação que é natural. A gente tem uma tendência de estarmos sempre insatisfeitos. E aqui é interessante essa parábola, porque, primeiro, compara os religiosos, os judeus daquela época, olhando para Jesus e olhando para João. Eles não conseguiram pegar o melhor de João, nem conseguiram pegar o melhor de Jesus, porque quando olharam para João, disseram: esse homem tem demônios, esse homem é muito cruel, esse homem é muito áspero, esse homem é muito forte, esse homem pega pesado, esse homem ele está pregando arrependimento, e está colocando o dedo na nossa ferida, está mostrando o nosso pecado, mostrando nossos erros. Não gosto dele, não é de Deus.
Aí chega Jesus e come com os publicanos, se relaciona com os pecadores, está próximo dos pecadores, porque a palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, os enfermos. Então, Jesus veio para aqueles que precisavam de Jesus, precisavam de médico. E aí diz, esse aqui também, esse cara é glutão, comilão, beberrão. Esse cara, ele come junto com os pecadores, não pode ser de Deus também. Ou seja, eles não se satisfizeram com a graça de Deus, com o favor de Deus. Então, nem o arrependimento de João satisfez, a mensagem do arrependimento de João satisfez, nem a mensagem da graça, do favor de Deus satisfez. E eles não entenderam que o arrependimento e a graça é como dois lados de uma mesma moeda. Amém? Dois lados de uma mesma moeda. Por quê? Primeiro, eu tenho que entender que eu sou pecador. Se eu não entender que eu sou pecador, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós estávamos condenados a um inferno. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Ou seja, ninguém merecia, ninguém poderia ser salvo por si só, pelas suas próprias obras. Por isso que Deus mandou Jesus para vir, para cumprir seu propósito de salvar, ligar o homem a Deus. Isso é religião, ligar o homem a Deus. E a partir de então nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E mesmo assim ainda as pessoas também não compreenderam, também não entenderam Jesus e o mataram. Então vamos entender melhor agora essa parábola. Amém? Então, primeiro eu quero deixar bem claro, João Batista trouxe essa mensagem de austeridade, trouxe a mensagem de arrependimento. Quem hoje quer ouvir que é pecador? Quem hoje quer ouvir que precisa se arrepender? Quem hoje quer ouvir que precisa olhar para dentro de si e ver onde está errando e procurar corrigir os seus erros? As pessoas querem a graça, querem a bênção, querem ser favorecidos por Deus, mas não querem muitas vezes trabalhar para melhorar, trabalhar para ser uma pessoa melhor. Por exemplo, se alguém é gritão, gritar menos, ou então não gritar. Se alguém se enfurece com muita facilidade, não se enfurecer. Se alguém perde a paciência com muita facilidade, ser mais paciente. Se alguém mente, deixar de mentir, ou seja, procurar corrigir nossos erros todos os dias. Não estou falando que da noite para o dia você vai ser outra pessoa, não. Estou falando que é possível todos os dias ter uma melhora contínua, todos os dias ser 1% melhor, todos os dias procurar um erro e focar naquele erro e ser uma pessoa melhor. Agora, quem quer ouvir sobre arrependimento, mas não tem salvação sem arrependimento? A primeira mensagem de Jesus e a primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vocês. Então, se eu não entender que o arrependimento é o primeiro passo para a salvação, eu não vou ter a graça. Então João veio primeiro. Qual foi a mensagem de João? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem de João? Vocês são pecadores. Qual foi a mensagem de João? Vocês precisam corrigir os seus erros. Vocês não estão salvos porque são filhos de Abraão. Eles pensavam, por serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, automaticamente seriam salvos. Não tem salvação dessa forma. A salvação vem primeiro por eu reconhecer que eu sou pecador. Segundo, por eu corrigir os meus erros. Terceiro, por eu aceitar Jesus como suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daí, começar o processo de santificação. O que é o processo de santificação? A cada dia eu vou procurar ser melhor. A cada dia eu vou procurar corrigir os meus erros. E aquilo que eu não consegui, eu peço ajuda para Deus. Ou seja, é uma constância na minha vida que eu vou trabalhando, eu vou buscando esse aperfeiçoamento diário e constante. Aí sim,
eu vou ser um marido melhor. Aí sim, você, mulher, vai ser uma esposa melhor. Aí sim, vocês, pais, vão ser pais melhores. Ou seja, vamos ser pessoas melhores. No momento que a gente trabalha o nosso eu, foca a câmera não para fora, para os outros, mas para si. Porque a palavra reflexão é trazer luz para dentro de mim. Ou seja, olhar para as minhas áreas, olhar para os meus comportamentos, olhar para os meus pensamentos, olhar para as minhas emoções e ver onde eu estou falhando. Pastor, como é que eu posso ver isso? Muito simples. É só me perguntar, se fosse Jesus, o que ele faria? Obras, comportamento. Se fosse Jesus, o que ele pensaria? Se fosse Jesus, qual sentimento, emoção que ele teria? Ou seja, no momento que eu consigo entender como Jesus se comportaria, sentiria, pensaria, eu preciso imitá-lo, porque eu tenho que ser imitador de Cristo. O que eu sou? Cristão. O que é ser cristão? Pequeno Cristo, parecidos com Cristo. Então, no momento que eu faço isso, eu erro menos. Então, aqui, esses meninos estavam numa praça que nós chamamos de Ágora Romana, um local onde as pessoas sentavam num tribunal para julgamentos. Ágora Romana, local para comércio, ou seja, um local público onde decisões importantes eram tomadas. Então, qual a decisão importante a ser tomada? Eu preciso ser ou uma pessoa sábia ou insensato, infantil como uma criança. Eu posso ser ingênuo e devo ser ingênuo como uma criança, mas não posso ser infantil. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é feito por crianças, ou seja, pessoas que são ingênuas, autênticas, verdadeiras, que não usam máscaras, que preservam a origem de Deus dentro de si, mas também precisamos ser sábias. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o arrependimento, ele é fundamental para o relacionamento com Deus. E resistir a esse arrependimento é negar o caminho da transformação. Se eu resisto ao arrependimento, não me arrependo, continuo fazendo as mesmas coisas, continuo tendo os mesmos atos, significa que eu não me arrependi. Se eu não me arrependi, eu não sou salvo. Então eu preciso me arrepender. Arrependimento tem que ser diário, arrependimento tem que ser constante, arrependimento tem que ser parte da nossa vida, ou seja, todos os dias eu preciso saber, Senhor, onde eu preciso me arrepender, onde eu preciso mudar, o que o Senhor quer me ensinar, onde eu estou resistindo à Tua palavra, onde eu estou trabalhando como obstáculo, para que o Senhor faça uma mudança em mim. Então primeiro, Deus faz uma mudança em mim, para depois eu ser agente de mudança nos outros. Primeiro, Deus muda e transforma, e depois Deus enche da sua presença, até transbordar. Amém? Então, o primeiro passo que eu preciso ter arrependimento. Eu só vou ter arrependimento quando tiver a consciência dos meus erros. Amém? Eles desprezaram, rejeitaram o arrependimento de João, mas também desprezaram a mensagem da graça. Amém? Por que eles desprezaram a mensagem da graça? Porque eles falaram que Jesus era amigo de pecadores. Queridos, quem somos nós para estar julgando os outros? E esses religiosos da época, eles eram especialistas, como muitos hoje, em apontar o dedo. Mas olha só, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos voltados para si e um dedo voltado para o céu. Ou seja, você está acusando você 3 vezes mais e também acusando a Deus. Então, julgar, criticar é condenar, e o único que pode julgar e condenar é o único juiz, que é justo juiz, que é Deus.
Então, por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida em que julgardes, sereis julgados também. Pastor, então não posso julgar a nada? Não, você pode julgar sim as situações, julgar as pessoas, julgar a si próprio, mas não exercer juízo de valor em relação aos outros. Por quê? Pertence a Deus. Agora, em relação a si, você deve se julgar, você deve criticar, você deve verificar aonde você está errando e passar o filtro, a peneira. Pastor, qual é a peneira? A peneira é a palavra de Deus. Todos os teus comportamentos, todos os teus pensamentos, todas as tuas emoções, toda a tua vontade, ou seja, aquilo que te motiva a fazer, é para a glória de Deus? Romanos 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus, ou seja, as tuas ações, as tuas obras, a motivação do teu coração é para glorificar Deus. Se é para glorificar Deus, essa obra vai passar e você vai receber o galardão. Mas se essa obra é para reconhecimento humano, se essa obra é para o eu se inflar e se achar, essa obra não vai passar e não vai ser levado para o céu, vai ser queimado, ou seja, é uma obra inútil. Por isso que tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então, desprezar a graça é rejeitar a cura para a nossa alma. Quando você rejeita a graça, você deixa de ser curado. Porque a graça é um favor de Deus, não merecido. Quando nós entendemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados e clamamos a Deus pela cura, e a palavra salvação no grego é sóter. Sóter é cura. Cura do corpo, cura da alma e cura do espírito. Mas não é uma cura instantânea, é uma cura que é um processo, é uma cura constante, é uma cura que Deus está trabalhando em nós. Amém? Então, todos os dias eu preciso ser salvo, todos os dias eu preciso ser curado, todos os dias Deus tem que trabalhar em uma área da minha vida que eu não sou legal, eu sou ruim, eu sou mau, eu faço coisas que eu não gosto, faço coisas que Deus desaprova, que se chama pecado. Erro, errar o alvo. Pecado, hamatia, no grego significa errar o alvo, ou seja, eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça, por isso mesmo eu acabo errando, ou seja, pecando. Eu magoo a Deus, firo os outros e firo também a mim mesmo. Isso é pecado, ferir, desagradar, desabonar os outros. Amém? Então, quando João veio na sua austeridade, as pessoas tiveram resistência à correção de Deus. E essa resistência à correção de Deus nos impede de crescer espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que enquanto não confessei os meus pecados e abandonei, os meus ossos envelheceram. Ou seja, eu fiquei doente. Estão entendendo? Então, no momento que eu não confesso, no momento que eu oculto, que eu coloco meu pecado debaixo do tapete, que eu não quero enfrentar o pecado, que eu deixo de lado, faço de conta que não existe, eu não cresço espiritualmente, pelo contrário, eu acabo decrescendo. Então, para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos ser verdadeiros, nós temos que ser autênticos com Deus, nós temos que reconhecer os nossos erros e confessar os nossos erros. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa os erros, os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar, para purificar os nossos pecados. Assim nós crescemos, quando nós enfrentamos os nossos problemas, os nossos erros e os nossos pecados. Amém? Então houve também uma rejeição de Jesus pela graça que foi incompreendida.
As pessoas não entenderam que Jesus estava à caça de pessoas doentes. Jesus estava atrás das pessoas debilitadas, fracas. Jesus estava atrás de pessoas que realmente precisavam dele. Quem é que não precisava de Jesus? Aqueles que se achavam, aqueles que achavam que era uma grande coisa, por serem religiosos, por entenderem a palavra, mas entendiam a palavra apenas racionalmente, mas não praticavam a palavra. Ou seja, não viviam a palavra, porque se vivesse a palavra, se conhecessem realmente a Deus, eles teriam sido convertidos, teriam aceito a palavra de Jesus. Então essa graça incompreendida é que faz com que muitas pessoas hoje não se voltem para Jesus. Mas é a graça que transforma, é a graça, a favor não merecido, é que faz a ponte até Deus. É a graça que muda o coração humano, é a graça que é o milagre da transformação e do transbordo na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa se enche de Deus e até transbordar. A graça que acolhe também transforma, e nós precisamos ser os seus agentes da graça, agente desse poder. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Aqui diz que a sabedoria é justificada por seus filhos. Significa que os frutos da verdadeira sabedoria serão evidentes. Quem tem Jesus, quem está cheio do Espírito Santo, automaticamente essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai se comunicar melhor com as outras pessoas. Pastor, como é que se comunicar? Vai falar melhor? Também. Mas eu falo comunicar é no sentido de se relacionar. Comunicar no sentido de ser agradável. Comunicar no sentido de compreender, ser empática. Olhar para a dor do outro e também entender que o outro está sofrendo. Ou seja, ele não vai ser agressivo quando o outro precisa de uma mão. Ele não vai mostrar o pecado, talvez, naquele primeiro momento, quando a pessoa já está sendo julgada pelo diabo e pela sua própria consciência. Ela vai acolher, ela vai abraçar, ela vai amar, ela vai ajudar aquela pessoa, até que chegar um ponto e dizer: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que eu posso te fazer? O que eu posso te ajudar para você vencer esse pecado? Como eu posso ser útil? É diferente. Está entendendo? Não é pela pressão, mas é pelo amor. E a Bíblia diz que o amor constrange. O amor tapa multidões de pecados. Não é fingir que você não está vendo o erro do irmão ou da irmã, não. É você ver, mas você primeiro acolher. É você ver, mas dizer: eu estou contigo. É você ver e se colocar à disposição para ajudar realmente. Não condenar, não julgar, mas dizer: o que eu posso te ajudar realmente? Como eu posso te ajudar a você vencer esse erro, esse pecado que te afasta de Deus, que te entristece? Porque o pecado, a palavra de Deus diz em Isaías 59:2, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que muitas vezes nossas orações não são ouvidas, por causa do pecado. Mas quando nós não nos colocamos na posição de juiz, que não é nossa, é competência do Senhor Jesus, mas quando nós nos colocamos na posição de amigo, de irmão, de alguém que está ao lado, de alguém que realmente quer o melhor, de alguém que vai trabalhar, vai lutar junto com a pessoa, para que essa pessoa suporte, para que essa pessoa possa vencer o pecado, aí sim tu encontra um irmão, aí sim a pessoa vai ficar feliz, satisfeito contigo, e ela vai te ouvir, e ela vai se abrir, ela vai colocar coisas que estão ocultas, coisas que ela não colocou para ninguém, mas você conquistou o direito de ouvir, porque você se importa verdadeiramente com ela, porque você quer realmente ajudar essa pessoa. Aí essa pessoa vai ter em você alguém que ela vê Deus,
porque você vai ser a Bíblia aberta, a boca de Deus, a mão de Deus, para poder acariciar, ajudar, confortar, acolher essa pessoa na hora que ela mais precisa. Então a verdadeira sabedoria tem que ser evidente. Nossas ações e respostas à palavra de Deus revelarão se estamos realmente seguindo a sabedoria de Deus. Amém? Quando você sabe, você tem boas obras. Quando você sabe, você tem uma boa palavra, uma palavra que edifica, uma palavra que conforta, uma palavra que fortalece, uma palavra que levanta, uma palavra que restaura, uma palavra que cura. Quando você está cheio da presença de Deus, é impossível alguém ficar sem fazer nada, porque essa pessoa vai ver Deus agindo em você e através de você. Essa é a verdadeira sabedoria que vem dos céus. O fruto da nossa vida é a maior evidência da sabedoria que temos. Amém? E a verdadeira sabedoria está no temor de Deus, no respeito à palavra de Deus, no respeito à lei de Deus, em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, quando você obedece a palavra de Deus, se enche de Deus, automaticamente as obras serão por e para Deus. Amém? Então, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é nos arrependermos. Todos os dias precisamos de arrependimento, genuíno e constante. O segundo caminho, precisamos da graça, favor de Deus sobre a nossa vida. E essa graça nós precisamos também colocar na vida das pessoas. Como é que nós colocamos a graça? Nos relacionando, comunicando, ouvindo genuinamente e procurando ajudar as pessoas, orando, intercedendo. Às vezes, o melhor que a gente faz é orar. E quando Deus manda, aí tu fala. E quando Deus manda, aí você vai realmente, e talvez até precise ser mais duro, mas tem que ser Deus. Não pode ser você. Eu decidi falar para o irmão as verdades. Isso é carne. Não funciona assim. Pensa se fosse o contrário. Se fosse você no lugar do irmão ou da irmã, e alguém for te confrontar, na verdade, o pecado que você está vivendo, você gostaria? Quando é do Senhor, por mais duro que seja, a gente aceita. Quando é do Senhor, Deus revela pecados ocultos que só Deus sabe, porque você não contou para ninguém. Então nós precisamos de Deus, sermos agentes de Deus. Precisamos nos encher da presença de Deus e deixar Deus trabalhar. Precisamos ser agentes de Deus para sermos sábios e termos boa obra. Amém?